taxa R, curva de contágio, achatamento da curva, curva exponencial. Tá confuso aí também, não tá? Tá todo mundo assim. Mas pra gente vencer o coronavírus tem que levar muita coisa em consideração e usar a nossa querida e linda matemática, que vai ser a nossa bússola para poder enfrentar esse inimigo invisível. Quer parar de fazer a Nazaré ficar toda confusa e entender tudinho? Então vem comigo! E aí, meus senhores do destino, nós somos a sabedoria contagiante, o vírus da razão, o X, Y e Z da questão. Sim, a gente sabe que tá todo mundo a Lucy Crazy com essa pandemia. Eu preciso sair! Eu preciso ver gente! Eu preciso bater perna! Mas calma, que a vacina tá chegando e a curva tá caindo. A gente toda hora fica falando de curva, né? É curva que sobe, é curva que desce, mas tudo isso tem um motivo. E na verdade, ele é bem simples. Olha só esse gráfico do crescimento no número de casos de Covid-19 no Brasil. O que nós vemos aqui é uma curva de crescimento. Sim, tem algumas pequenas variações de uma semana para outra, mas de maneira geral a curva tem um certo padrão. E é esse padrão que nós damos o nome de curva exponencial. Mas o que significa algo crescer exponencialmente? A gente tem certa dificuldade para entender como isso funciona, porque não estamos acostumados a pensar de maneira exponencial. É por isso que a ideia de uma coisa ser pequena hoje e se transformar em algo colossal em poucos dias nos deixa meio confusos. Crescimento exponencial é quando um número específico é multiplicado diariamente e se torna a base de multiplicação do dia de amanhã. Dessa forma, ele cresce rapidamente e parece se tornar incontrolável, ou exponencial. Isso significa que à medida em que a quantidade aumenta, aumenta também a taxa em que o número cresce. Explicando de maneira mais simples possível, a função exponencial segue essa fórmula. Ela é um f de x igual a elevado a x. Esse a é a base da potência. Quando essa base é um número maior que 1, a curva é crescente, pois nesse caso, quanto maior o valor de x, maior será o valor de y. Já quando a base é um número maior que 0 e menor que 1, aí a curva é decrescente, já que quanto maior for o valor de x, menor será o valor de y. No contexto da Covid-19, podemos dizer que a base é aquele número que você ouve chamarem por aí de taxa R. Quando essa taxa é maior que 1, significa que os casos da doença avançam em ritmo crescente, como a gente viu por aqui entre os meses de abril e junho. Olha só esse exemplo. Numa taxa de contágio de 1,1, o número de casos passa de 0 a 25 mil em 13 semanas. No mesmo período, se a taxa for de apenas 1, os casos acumulados correspondem à metade desse valor. Agora, quando essa taxa se mantém no número menor que 1 por várias semanas, como parece estar começando a acontecer por aqui, aí o número de novos casos começam a cair rapidamente, indicando a tal curva decrescente. Entender esse conceito é o primeiro passo para descobrir como esse ciclo de contágio pode ser interrompido. É por isso que a testagem é importante, pois só assim é possível saber se os casos estão em tendência de alta ou não, o que é decisivo para não ultrapassar a capacidade do sistema de saúde. Sabe aquele papo de achatar a curva? Então, é exatamente isso. Se a transmissão atingir um estágio descontrolado, muito mais gente vai precisar de cuidados médicos. Só que aí não vai ter leito para todo mundo, e é aí que a vaca vai pro brejo. É por isso que é muito importante a gente adotar as medidas preventivas que ajudam a desacelerar o crescimento da taxa de contágio, como usar máscara sempre que sair na rua, evitar aglomerações, manter as mãos limpas, com água, sabão, álcool em gel e todos os cuidados que o mundo inteiro já tá careca de saber. E mesmo assim tem muita gente que faz questão de não praticar, né? Eu tô de máscara, meu Deus do céu. Mas e aí, tá menos confuso agora? Conseguiu entender o que é a curva exponencial? Então deixa de ser songamonga e dá um like nesse vídeo e ativa o sininho para saber sempre quando tiver vídeo novo por aqui. Hoje eu fico por aqui, até o próximo vídeo
e... bora se proteger, meu povo!